vamos acionar o nosso repórter Wellington Campos no Rio de Janeiro para trazer as informações e a notícia. Não é isso, Wellington? Boa tarde, Wellington. Muito boa tarde para você, Álvaro. Boa tarde, amigos da Itatiaia. 3h16 aqui no Rio de Janeiro. E a Itatiaia apurou ainda há pouco que Rodrigo Caetano será o coordenador técnico da seleção brasileira. Ele será anunciado pela CBF nos próximos dias. Ele já está comunicando ao Atlético que não tomou esta decisão. A presença do Dorival Júnior ontem na Arena MRV, hoje aí no Mineirão, já é uma maneira de convidar o Rodrigo, falar com o Atlético de que o Dorival quer trabalhar com ele novamente. Trabalharam juntos aqui no Rio, no Vasco e também no Fluminense. Rodrigo esteve dias atrás aqui no Rio de Janeiro, reunido com o presidente Edinaldo Rodrigues. Este comunicado será feito pelo presidente Edinaldo Rodrigues assim que for necessário. O Atlético pretende até fazer, aí depois é com o nosso querido Cláudio Rezende, que sabe tudo de Galo, uma contraproposta, mas a decisão está tomada. Rodrigo Caetano vem trabalhar na Confederação Brasileira de Futebol como coordenador técnico da seleção brasileira. Um cargo que já foi exercido pelo Zico, pelo próprio Antônio Lopes, campeão do mundo em 2002. Zagallo também foi coordenador técnico e o último coordenador da seleção foi Juninho Paulista. Agora será Rodrigo Caetano. Ele vai sair amanhã, vai sair hoje do Atlético? Não, ele tem um compromisso com a diretoria do Galo de fazer a transição. A convocação da seleção brasileira será no dia 1º de março para os jogos contra a Inglaterra no dia 23 em Wembley, depois em Madrid com a Espanha no dia 26, mas quando da convocação, a primeira do Dorival Júnior, provavelmente no dia 1º de março, o Rodrigo Caetano já estará na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, como coordenador técnico da nossa seleção. A Itatiaia, como sempre, antecipa e traz Rodrigo Caetano, deixa o Galo e vai reforçar a comissão técnica da seleção brasileira. Viu, Álvaro? Ô, Wellington, claro que eu não vou te perguntar a sua fonte, até porque você vai preservá-la e você tem muitas informações dentro da Confederação Brasileira de Futebol. Só para Itatiaia você cobra a CBF há quanto tempo, Wellington? Só para Itatiaia. Desde, eu vou ser chato, 1º de agosto de 1990. 90, ou seja, 33 anos, né? Você cobre a... É isso aí, graças a Deus. 34 anos que você cobre a seleção brasileira com a Itatiaia. E quando você recebeu essa informação, Wellington, recebeu assim, não tem mais jeito, ele já aceitou, falta só oficializar o que vai acontecer nas próximas horas? É boa a sua pergunta, Álvaro, porque é um sonho antigo do Rodrigo Caetano trabalhar na Confederação Brasileira de Futebol, trabalhar com a seleção. E ele se preparou para isso, passou pelos maiores clubes do futebol brasileiro e está realizando um sonho. A informação que eu obtive aqui no Rio de Janeiro, que já está tudo certo. E ele vai ajudar o Galo a fazer a transição, mas já, como dizia nosso querido Mário Jorge Lobo Zagallo, vai botar a amarelinha no peito. Tá certo, obrigado, viu, Wellington? Álvaro? Obrigado, Wellington. 3 horas com mais 20 minutos, a Itatiaia ao vivo do Rio de Janeiro, confirmando a saída de Rodrigo Caetano do Atlético. Será diretor da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. Era um sonho antigo do Rodrigo Caetano. A CBF fez várias investidas nos últimos dias. A gente sabia da pressão que cairia sobre o Rodrigo Caetano, não é só financeiramente, porque se fosse financeiramente, eu acredito até que o grupo que o Atlético tem seguraria o Rodrigo Caetano, mas é porque é um sonho dele também. É um sonho de todo mundo, a verdade é essa, é um sonho de todos que estão dentro do futebol, que militam no futebol. Seja o preparador físico, seja o técnico, o diretor, o jogador,
Aqueles que estão hoje no dia a dia do futebol, um dia sonham em disputar uma Copa do Mundo, em vestir a camisa do Brasil, e com o Rodrigo Caetano não é diferente. Por isso, o Rodrigo Caetano aceitou a proposta da CBF, será o novo diretor de futebol da Confederação Brasileira de Futebol, mas deixou bem claro o Hélito ali, e eu acredito, Ale Oliveira, até para colocar nossos comentaristas na roda a partir de agora. Ale Oliveira está no Mineirão, o Alexandre Simões também no Mineirão, os dois vão acompanhar São Paulo e Palmeiras pela Supercopa, mas eu acredito, Ale, que o que tem acontecido foi essa vontade do Rodrigo, o sonho, não é vontade que ele ficava procurando, mas um sonho, apareceu de repente, chegou na porta dele. E o outro detalhe, o Rodrigo, pelo que a gente conhece, não vai deixar o Galo na mão. O que é não deixar o Galo na mão? Ele mesmo pode ajudar o Atlético a encontrar uma pessoa com o perfil que o Atlético quer e para dar um segmento no projeto. Falou, o projeto é esse aqui, ó. O projeto que foi feito é esse aqui, você tá vindo para ajudar, então você vai nessa linha aqui, ó. Pode ser isso ou não, Ale? Boa tarde, Ale. Muito boa tarde, Damião, boa tarde a todo mundo que nos consagra na maior rádio do Brasil. Acho que é por aí, sim. E você resumiu bem, né? O Caetano, aí tem gente que vai gostar mais ou gostar menos, mas não dá para você não reconhecer na figura do Rodrigo Caetano o melhor ou entre os melhores da profissão dele, da função dele. Ele é muito competente e aí a seleção é uma consequência. Então acho que é um sonho que ele vai realizar. Eu acho que é uma condição normal para um profissional, para qualquer profissional que milita no futebol, desejar a seleção brasileira. Acho absolutamente justo, mas eu acho que esse momento, se a gente for avaliar a nossa seleção, a CBF, é o momento mais delicado da história, talvez. Porque você não sabe nem se o presidente é o presidente. Amanhã, o Edinaldo pode não ser mais. E aí a gente não sabe qual é a segurança que um profissional contratado por ele vai ter. Então, acho que a instabilidade, essa guerra política, essa incerteza, talvez fizesse com que o Rodrigo Caetano declinasse. Como, por exemplo, fez o Muricy, que não aceitou o convite. Mas, de qualquer maneira, é absolutamente justo, está no direito dele, e o Atlético vai ter dificuldade para contratar um profissional desse nível, viu, Dadá? Alexandre Simões, antes eu falo de Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Falo para você também da Gerdau. Pensou aço? Pensou Gerdau, uma empresa brasileira de nascimento e mineira de coração. A sua opinião sobre a saída de Rodrigo Caetano, Alexandre Simões. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Álvaro, um abraço. Olha, o Rodrigo Caetano é o melhor diretor de futebol do Brasil na atualidade. É uma perda significativa para o Atlético por tudo que ele representa na cidade do Galo, né? O trabalho dele realmente é espetacular, blinda a equipe, blinda jogador, blinda a comissão técnica, é uma referência hoje. Por isso vai para a seleção. E aí, Álvaro, entra um lado que é o profissional, você tocou na questão financeira. Eu não sei nem se ele vai ganhar na seleção mais do que ele ganharia no Atlético, acredito até que não. Acho que até o Ale falou disso outro dia, né? Parece que o salário dele vai ser inclusive menor na seleção do que seria no Atlético. Mas de toda forma, Álvaro, ele vai passar a ter um ambiente do futebol, isso vai passar a fazer parte da vida dele, totalmente diferente do que ele tem atualmente. Por quê? Ele é diretor da seleção brasileira. Ele vai passar a conviver com os treinadores dos maiores clubes do mundo, na observação de atletas. Vai ter reta final de Liga dos Campeões, mata-mata. Com certeza ele vai para a Europa com Dorival Júnior. Itatiaia, inclusive, vai transmitir. Itatiaia tem os direitos de transmissão da Liga dos Campeões. Ele vai passar a conviver com o Guardiola, com o Ancelotti, com o Klopp. Então, quer dizer, é uma situação totalmente diferente que ele já teve até hoje. Então, com certeza, é uma experiência que dificilmente ele recusaria, até porque, por ser o melhor diretor de futebol do Brasil, toda essa insegurança que o Ale colocou aí da CBF, se der errado, ele no mercado, dura mais que um dia, Ale. Não, é um cara muito requisitado. Isso ficou provado, né, Simões? O assédio que ele sofreu do fim do ano passado para o começo desse ano. Corinthians, Vasco, Inter, todo mundo de olho no homem, né? Impressionante. E ele recusou todas. Só aceitou a seleção. Isso, até porque
Corinthians, Vasco e Inter hoje estão atrás do Atlético. Então você não vai trocar uma coisa melhor por uma coisa pior. Agora a seleção é um cenário totalmente diferente. Ele vai ter uma experiência que ele nunca experimentou na carreira dele. E não deixa de ser uma consagração, né, Alvo? Eu acho que é sim uma consagração. Eu concordo com vocês e eu acho que foi esse o motivo que pesou. Igual vocês mesmo falaram aqui, não deve ter sido por uma questão de salários. Ele recebe já um alto salário no Atlético, é um dos diretores mais bem pagos hoje do Brasil e por isso está no Atlético. Recebeu proposta, por exemplo, vamos falar de dinheiro, né, ô Simões, para as pessoas entenderem, porque senão vai achar, pô, o cara é mercenário, o cara largou o Atlético, não sei o quê. Vamos lá, vamos tratar o assunto com muita tranquilidade. Primeiro, recebeu uma proposta do Corinthians para pagar mais que o Atlético pagava. Ele aceitou, Simões? Não. Ele aceitou, ô Ale? Não. Vocês têm que resolver aí quem que é Simões, quem que é Ale, viu? Não, é que Ale, o meu sonho, eu já sou Alexandre, meu sonho é ser Simões. Então eu, sabe, tô realizando tô indo pra seleção, Simões é seleção. Aqui. Então ficou claro, né, o Alexandre Simões, que não seria por dinheiro, porque se fosse por dinheiro, ele teria trocado com o Corinthians, um grande centro, o segundo ou o primeiro, porque ele na briga com o Rio de Janeiro, centro esportivo do Brasil, na verdade, para mim é o primeiro é São Paulo, depois o Rio de Janeiro. Então não é por isso que ele está deixando o Atlético, né, Simões? Com certeza, Álvaro. E talvez se ele tivesse ido pro Corinthians, o jogador contratado chegava, né, Ale? Porque lá no Corinthians, de cada 2 que eles contratam, só um que chega, né? Tem essa... E o Corinthians que tá bem, né? Tá na lanterna do grupo. Só o Santo André tem menos pontos que ele. Então... Tomou um hat-trick hoje de um cara que não fazia um gol há um ano, né? Então... Mas enfim, o Caetano tá no direito dele, né, Dadá? Tá. Vai realizar um sonho e que ele seja feliz. Também tá no sonho dele, ele seja feliz, é um cara que foi muito bacana com o Atlético, ajudou muito o Atlético nesse crescimento. Esse crescimento do Atlético deve-se também ao Rodrigo Caetano. Já fechou praticamente a contratação do Bernard, antes agora de deixar o Atlético, fechou a contratação de Bernard, o retorno de Bernard ao Atlético, renovou contratos com esses jogadores todos aí, que não é fácil renovar contrato com jogadores que estão sendo muito cobiçados. Como é que você convence um Hulk a ficar no Brasil? O cara que tem proposta da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, de tudo quanto é lugar. Então é difícil, não é fácil ser diretor de futebol e com a qualidade e a categoria que tem o Rodrigo Caetano. Parabéns a ele por tudo que ele construiu na carreira dele também. Mas acreditando que o Atlético também foi muito importante para o Rodrigo Caetano. Porque no Atlético ele teve a oportunidade de ser o diretor de futebol, é ele que manda, é ele que faz. Os caras davam as opções para ele escolhia, ia lá e fazia. Então isso também é muito legal. Dependendo do outro clube, ele não teria tido todo esse crescimento. Agora a pergunta que não quer calar e que está todo mundo fazendo. Você que está me ouvindo agora, está no YouTube? Para você que está no YouTube, está me acompanhando, obrigado pela sua audiência. Você está no 610 AM, nos 95,7 FM? Então fala aí se não é a pergunta que você está fazendo sozinho dentro do carro aí, ó. Quem será o novo diretor de futebol do Atlético, ô Simões? Responde aí que o povo quer saber, ué. Ô Álvaro, quem vai ser eu não sei. Na verdade, assim, eu não tenho nenhuma... Mas de toda forma, vai ser muito importante isso que você falou no início, né, da jornada. O trabalho de transição, né? O Rodrigo Caetano participar de um trabalho de transição. Ele é muito importante no ambiente da cidade do Galo, porque o diretor de futebol aparece muito nessa questão de contratação, né, Ale? Buscou o Paulinho, no outro ano buscou o Scarpa. Sim, isso é muito importante. Vende bem, renova contrato, mas ele é muito importante na condução do ambiente da cidade do Galo, no projeto futebol do Atlético. Então que essa transição possa acontecer e seja bem feita para que o substituto possa ter o máximo possível das características que o Rodrigo Caetano tem. Dadá, tem uma coisa que a gente tava elogiando, você agora lembrou, né? O cara conseguiu manter o Paulinho, manteve o Hulk, trouxe o Scarpa, só não conseguiu manter ele, né, Dadá? Porque os outros tinha, dentro do objetivo desses outros, é fazer o que eles fazem em um grande clube. Aí a opção deles, que é uma grande opção, seria qual? Permanecer no Atlético. E se eles quiserem e almejarem a seleção brasileira, eles também podem. Então, o grande sonho de vestir a amarelinha, seja do Hulk, se ele tem essa vontade novamente, seja do Paulinho, que é convocado sempre, do Everson, do Arana e de todos os outros. Se eles têm esses sonhos, eles poderão continuar com o sonho deles, mesmo estando no Atlético. Porque os clubes que cedem
jogadores da seleção brasileira. Então o jogador faz do clube, inclusive, a sua grande base. Se tiver mal no Atlético, não vai para seleção nenhuma. Então tem que estar muito bem aqui. Agora, o Alexandre Simões e Ale Oliveira, para vocês dois. Daqui a pouco o Cláudio Rezende. O Cláudio já está na ponta da linha? Cláudio Rezende, deixa eu cumprimentar o Cláudio Rezende aqui, porque é o setorista do Atlético. E já estava informando que isso podia acontecer e estava bem próximo de acontecer. Falou, falta oficializar, hein? Tô sabendo que ele vai acabar indo. Não é isso, Cláudio? Boa tarde. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde a todos que nos acompanham. E depois da informação do Wellington Campos, nós já entramos em contato com algumas pessoas do Atlético e a Itatiaia consegue confirmar que o Galo foi sim comunicado hoje pelo diretor de futebol, Rodrigo Caetano, que ele realmente aceitou o convite da CBF e também confere esse processo aí de transição. O Rodrigo Caetano não quer deixar o Atlético, por exemplo, com essa situação do Bernard, para se definir. A gente já está trazendo aí que está muito bem encaminhada a situação da vinda, do retorno do Bernard, mas Rodrigo Caetano também tem uma missão aí de renovar o contrato do Zaratio. Então o Atlético, com o Rodrigo Caetano, ainda teria esse período de transição. Ele ajudaria também a indicar um nome para substituí-lo junto com a cúpula da SAF. Ou seja, o Rodrigo Caetano vai deixar o Atlético, uma decisão pessoal dele, que foi aí arquitetada já há algumas semanas, né? Esse pedido da CBF, esse convite da CBF, ele pensou bastante, não foi uma decisão fácil, pelo que a gente pôde apurar, com pessoas próximas ao Rodrigo Caetano, mas é um sonho da carreira, um sonho profissional, e ele não poderia deixar passar esse sonho neste momento de ir para a seleção brasileira. O Rodrigo Caetano tinha a família muito adaptada a Belo Horizonte, e ele já destacou isso várias vezes, Álvaro, mas também tem muitos negócios no Rio de Janeiro. Já morou no Rio de Janeiro há algum tempo e a família também gosta do Rio. Então, ele toma essa decisão. O Atlético, por meio do seu presidente Sérgio Coelho, quando foi comunicado, a informação que a gente apurou é que tenta aí uma última cartada, mas seria só um milagre. Só para falar mesmo, não, vamos tentar mais uma vez. Mas hoje podemos dizer, confirmando a informação do Wellington Campos na Itatiaia, o Atlético foi sim comunicado hoje pelo Rodrigo Caetano de forma oficial que ele vai deixar o clube e até no fim do mês definitivamente vai para a seleção brasileira. Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos para você. Lembrando que às 4 horas a bola rola no Mineirão. Hugo, Sérgio, toda a equipe internacional para poder falar de São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo é a Supercopa que está sendo decidida aqui em Belo Horizonte, no Gigante da Pampulha. Mas ainda sobre o Rodrigo Caetano. Nomes tem, Cláudio Rezende? Tem algum nome que está sendo ventilado nesse momento? Na verdade, o Atlético, até hoje, sua cúpula preferiu não contactar ninguém. Logicamente que alguns nomes, desde quando essa história apareceu e o convite ao Rodrigo Caetano, nomes aparecem para a diretoria do Atlético, né, Álvaro? Muita gente se oferece, porque é um cargo que profissional do meio da bola quer pegar, né? Porque um clube estruturado, de ponta hoje, um elenco estruturado, com poucas coisas, né, a se mexer em termos de elenco, mas o Atlético, por enquanto, estava toda a sua cúpula da diretoria envolvida no processo de segurar o Rodrigo Caetano, o que não foi possível, né? Ele vai seguir para a seleção brasileira. A partir de agora, o Galo vai ter que intensificar essa procura por profissional. Pelo que a gente entende, o Atlético vai tentar, lógico, um profissional de ponta. A gente já teve uma fala dentro do Atlético, né, de várias pessoas, que seria hoje praticamente impossível substituir Rodrigo Caetano. Mas o Galo vai tentar, por meio da SAF, buscar um profissional de ponta para ter esse cargo, porque é um cargo fundamental no futebol do Atlético, para ficar ali no dia a dia do futebol. Não é só contratar e vender jogadores, né, Álvaro? Ele chefia um departamento de futebol gigantesco na cidade do Galo, incluindo o dia a dia com atletas, empresários e comissão técnica do Galo. Portanto, pelo que a gente conhece da diretoria do Atlético, vão tentar um profissional de ponta. Tá certo, obrigado, Cláudio. 3 horas com mais 35 minutos. A pergunta que não quer calar. Antes eu falo do Monte Santo Cemitério Parque, dignidade na despedida. A pergunta que não quer calar é: quem seria esse diretor de futebol de ponta? Olha, Oliveira, ajuda aí, ué.
Eu tô pensando aqui, viu, desde que você perguntou pro Claudião, tô aqui com o Hugo, já fiz uma pesquisa com ele, o Simões, com o Messi Simões, hoje tá aqui o criador e a criatura, né? O Simões, que inspirou o PVC, tá os dois aqui falando de jogo de 1870, 1740, nossa, a confusão aqui, mas tô consultando aqui, mas de ponta assim eu não consegui chegar em nenhum nome que seja disponível, viu, Dadá? Você, ô Alexandre Simões, chegou algum nome que seja disponível, que esteja disponível para poder ser o novo diretor de futebol do Atlético e já confirmado pela Itatiaia, substituir Rodrigo Caetano, Simões? Eu também não, viu, Álvaro? Tô pensando aqui, não consigo pensar assim num nome. Interessante isso, né? O Rodrigo Caetano se transformou num profissional tão grande, né? Que a gente tem dificuldade de encontrar um nome que possa substituí-lo, né? Com certeza o Atlético já trabalha com isso, a incerteza já existe há muito tempo da permanência dele, e aí essa busca já estava acontecendo, isso também é certo, né? Então que o Atlético tenha sucesso nessa escolha e que essa transição, né, eu repito, que essa transição seja muito bem feita para que o grupo, né, comissão técnica, jogadores, os funcionários da Cidade do Galo possam sentir o menos possível essa perda do Rodrigo Caetano. Aí eu pergunto para você, Cláudio Rezende, como é que chegou essa notícia para você aí? Como é que tá seu zap, hein, Cláudio Rezende? Já que você é setorista do Atlético, está ligado a todo o Brasil, as pessoas de Porto Alegre, é o Rio Grande do Sul, é o Paraná, é Amazonas, tá todo mundo querendo saber, e quando eles querem saber, eles ligam direto pro setorista da Itatiaia. Seu zap não para, né, Rezende? Não para, e logicamente quando o Wellington Campos trouxe a informação, eu também disparei o zap aqui para todo mundo no Atlético, né? O Aurélio, detalhe, o presidente Sérgio Coelho, ele vem fazendo um esforço aí, e não é de hoje, né? Desde quando surgiu essa informação, o presidente Sérgio Coelho, pessoalmente, é um cara que adora o trabalho do Rodrigo Caetano, tem uma ligação muito próxima, então o Sérgio Coelho está fazendo de tudo possível para manter o Rodrigo Caetano. Tanto que hoje que houve essa informação, né, esse anúncio do Rodrigo Caetano oficial para a diretoria do Atlético, e ele esperou o clássico, né? O Rodrigo Caetano, a gente sabe como que é o estilo de trabalho dele, ele não queria falar antes do clássico, porque a gente sabe qual a repercussão que teria antes do jogo importante como é um Atlético e Cruzeiro. Então, passado o clássico, hoje ele comunicou dessa decisão dele. O Sérgio Coelho ainda está buscando milagre, está tentando uma última cartada para ter o Rodrigo Caetano. Então, por isso que fica difícil, Álvaro, a gente até apurar nome. Porque quando a gente vai numa fonte, não, o Sérgio Coelho está querendo ainda a permanência do Rodrigo Caetano, mesmo o profissional tendo hoje o comunicado oficialmente da decisão. Interessante isso que você falou, mesmo o Rodrigo Caetano ter já anunciado, não anunciou oficialmente, a Itatiaia que antecipou tudo aqui, que ele sairia, que ele aceitaria o convite, ou que já teria aceito o convite da CBF, né? E essa é a notícia. Rodrigo Caetano aceitou o convite da CBF, falta só formalizar. Notícia que o Wellington Campos trouxe, né? Então o Wellington Campos, muito bem informado na CBF, quando ele trouxe a notícia, o Wellington Campos falou, né, Álvaro? Você sabe o peso do Wellington, você falou aí com ele. Mais de 30 anos de CBF. Depois da notícia a gente foi correr atrás. Mas essa notícia que vem primeiro do Rio de Janeiro, a gente correu atrás. E essa história aí, o Sérgio Coelho está tentando de tudo. Ele não se dá por vencido, né? O Sérgio Coelho é muito batalhador, mas, repetimos, a gente confirmou a notícia que o Wellington trouxe lá do Rio, de que realmente o Rodrigo hoje fez esse comunicado. Ale Oliveira, qual que seria a carta na manga do presidente do Atlético para tentar remover o Rodrigo Caetano de uma decisão já tomada? O que ele faria? Eu acho que ele pode dar um aumento maior de salário e prorrogar o vínculo dele. Porque isso também é o sonho profissional de qualquer um, né, Álvaro? Você ter um ótimo salário, disparado maior da categoria, e você ter uma estabilidade, ter um contrato, sei lá, até 28, 29, sei lá, até quando ele quiser. Sei que o senhor está ouvindo a Itatiaia, que o senhor ouve sempre. Uma das coisas que o senhor pode levar, o caminho que o senhor pode caminhar você está indo para um lugar que é o sonho de todo mundo, beleza, é o seu sonho também. Só que a instabilidade lá é muito grande.
daqui 1 mês, 2 meses, você não sabe como é que vai estar aquilo lá. As dificuldades que você vai enfrentar. Aqui você tinha um contrato que ia até tanto. E para cumprir esse contrato você ganha tanto. A partir de agora estamos dispostos a te pagar tanto e esse contrato vai até tal data. Eu acho que se colocar um negócio desse, o rapaz vai dar uma balançada, viu, Ali? Ou você acha que já é vaca morta já? O Caetano tá te ouvindo, então você já falou, o presidente nem precisa ligar. Mas você tá querendo comprar o sonho. Quanto é esse sonho aí, ô Caetano? Quanto é esse sonho aí? Eu compro isso aí. É isso que o Atlético vai tentar fazer, como a última cartada. Nós comentamos assim, passando pelo comentário, vamos focar nele aqui agora. Ele tá indo para um lugar que é uma mina, é um campo minado, pô. Ele não está indo para uma seleção brasileira que tem toda a tranquilidade do mundo para poder fazer um projeto para a Copa do Mundo, não. Você está indo para um lugar que é um campo minado, que o assessor de imprensa voltou agora, que é amigo do presidente, que nem frequentava mais a sede. Você está no local, você vai para um local que é muito difícil. Esse local que você está indo agora não é o mesmo ambiente que você tem no Atlético. Sabe por quê? Daqui 5 anos, se eu te oferecer um contrato de 5 anos, daqui 5 anos no Atlético, você vai ver as mesmas pessoas comandando o Atlético. Eu quero ver se você vai ver as mesmas pessoas que estão te chamando daqui a 1 ano, por exemplo. Ah, meu irmão, se o caboclo ouvir um trem desse, ele já fala, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer. Na verdade, você não sabe, talvez, nem daqui a 5 semanas, né? Ninguém garante que o Edinaldo vai ficar. Ninguém pode garantir. Então, assim, é difícil você arriscar. Principalmente se você tiver na tua mesa uma proposta de estabilidade com o maior salário do Brasil para essa função, né, Dadá? Difícil ficou a situação, viu? O Rodrigo Caetano já aceitou o convite da CBF, vai oficializar isso nas próximas horas. A Itatiaia já antecipou aqui com exclusividade. Já falamos sobre o assunto. O Cláudio Rezende já entrou em contato com o presidente do Atlético, só que o presidente do Atlético não quer confirmar essa situação. Ele fala, não, nós estamos tentando aqui ainda e nós vamos fazer alguma coisa para ele ficar. O Atlético ainda tenta de todas as formas manter o Rodrigo Caetano na sua diretoria de futebol.